Olá a todos. Estamos dando início a uma nova forma de comunicação das atividades do AME, né? E hoje vocês vão entender um pouco mais não só o que ele é na sua essência, mas principalmente a sua classificação, o que ele predispõe de serviço a oferecer à comunidade que a gente coloca aqui como a população acima de 60 anos. Então a gente tem hoje aqui para abrir as atividades a professora Andréa Hernandes, a sócio-diretora, idealizadora, sonhadora e professora, que vai poder contar para a gente um pouco do que é, começando pela pergunta clássica, né? O que é um centro de convivência? Tudo bem, Timóteo? Tudo bom. Olá a todos. Eu acho importante a gente entender, né, onde fica realmente essa classificação, porque muitas pessoas confundem. Dentro dessa divisão, de uma divisão mais macro, a gente tem três possibilidades, né? Nós temos ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. Nós temos centro-dia para idosos e nós temos centros de convivência ou núcleo de convivência. Qual a diferença entre os três? Uma ILPI é um residencial, conhecido inclusive como antigamente se chamava de asilo. O idoso, na verdade, ele reside nesses locais, porque normalmente ele tem alguma debilidade que já precisa de uma atenção médica por muitas horas do dia, então ele precisa de um acompanhamento médico, né, por conta de alguma comorbidade, ou porque ele opta em ir para alguns lugares, né, que são residências, porque ele não quer morar sozinho, porque a família acha melhor assim, ou porque ele não tem família, ali ele fica, né, num local junto com seus pares, pessoas da mesma idade, fazendo atividades para esse grupo. Centro-dia são lugares onde não existe dormitório, então os idosos não passam a noite, mas também precisam de um certo cuidado da área médica, seja médico especificamente, enfermeiro, fisioterapeuta. E nós temos o centro de convivência, onde a AME se classifica, né? Centro de convivência é o local que também não tem dormitório, então nós trabalhamos de segunda a sexta-feira durante o dia. E o objetivo principal no centro de convivência é a prevenção de certas comorbidades que são comuns com a avançada idade, e a gente procura, na verdade, oferecer atividades que englobam, né, a pessoa idosa em todos os seus âmbitos, físico, mental, emocional e o social, né, que engloba todos eles. Acho que é importante falar dessa divisão porque muitas pessoas, quando entram nos nossos sites ou nas nossas páginas, tem essa dúvida, né? Se aqui tem dormitório, se os idosos ficam aqui. Alguns têm medo de vir conhecer porque acham que vão ficar aqui direto. E não. Nós fechamos às 5 horas da tarde e aqui não tem dormitório. A nossa preocupação é com a prevenção. Então, o que fica claro é que o AME hoje funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 às 17. A localização hoje do AME, o que nós temos como ponto de referência? Tem serviço de apoio para ir e vir? Tem serviço público, transporte de facilidade? Como que a gente pode, já que fiquei interessado, já quero convidar alguém da minha casa para visitar, seja eu ou meu irmão, que estamos querendo colocar a minha mãe, ou apresentá-la a ela. Como é que você vê hoje o acesso a esse local? Tá, a gente não tem um acesso difícil, nós estamos na zona sul de São Paulo, né, no bairro, assim, no finalzinho do Morumbi, com Campo Limpo. Nós estamos a 7, 8 minutos do Shopping Jardim Sul e a gente tem a 2 quarteirões daqui a Avenida do Campo Limpo, que passa todos os tipos de ônibus, que vai para metrô, etc. Então, a gente está no centro de São Paulo, entre aspas, né? No centro da Zona Sul, num lugar bastante acessível e bastante diferenciado, vocês vão entender melhor. Eu mesmo venho de metrô até a Vila Sônia e daqui para cá, de lá para cá, 15, no máximo 20 minutos no serviço de aplicativo. Aí nós oferecemos o serviço leve trás, né? Então nós temos motoristas especializados para fazer o transporte quando necessário, né? É lógico que o ideal é que a pessoa não more tão longe, mas se esse for o caso, a gente também, né, consegue aí fazer um plano interessante para que você não se preocupe com essa locomoção, né? A pessoa vá buscar o idoso e leve de volta às 5 horas da tarde, porque aqui também eles vão fazer todas as refeições, que é uma coisa importante da gente comentar também. Andréa, a gente chamou de nosso primeiro vídeo, a gente espera ter mais, mas a gente já sabe que o Instagram tem uma quantidade enorme de material.
Então, hoje, qual é a idade do AME? Quanto tempo ele está em funcionamento? E você já pode dizer que existe uma metodologia específica dessa entidade? Sim. Vamos lá, a AME está aberta há 6 meses, então nós somos novinhos aí na área. Foi idealizada de uma forma muito especial, né? A minha formação é na área da educação física, mas eu sou especialista em grupos especiais, inclusive em fisioterapia geriátrica e gerontologia. Então nós tínhamos, né, nós temos um espaço que estava vazio, que é do meu marido, e a gente juntos pensou em montar um espaço exatamente de prevenção para esse público que está crescendo muito, né? E a gente percebeu que existe muitas pessoas isoladas dentro de casa ou que não se sentem à vontade, por exemplo, para fazer uma atividade física numa academia comum, né, onde o perfil do pessoal não é o mesmo desse grupo, pessoas que precisam de estimulação cognitiva, que precisam de uma alimentação mais balanceada, porque se mora sozinho não se preocupa em fazer a alimentação adequada, e assim sucessivamente. Pensando em tudo isso, nós montamos na verdade, um método de trabalho, que a gente chama de método VIVA, onde a primeira coisa que acontece quando você passa a frequentar a AME é uma avaliação específica para a terceira idade. Então, a gente chama de AME-TRI, porque a gente vai fazer uma avaliação no âmbito físico, então, da sua avaliação física e funcional, para saber se você tem condição, por exemplo, de morar sozinho ou não, de fazer as atividades do dia a dia sem ajuda ou não. A gente tem na sequência uma avaliação cognitiva para entender como anda, né, a sua mente em relação à elaboração de resolução de problemas, de atenção. Tudo isso é importante também para saber como o seu dia a dia está acontecendo, né? Ou sozinho ou junto com a família, porque por vezes a família não percebe que existe algum problema. Então a gente tem essa avaliação também. E uma avaliação de humor, porque muitos idosos entram num quadro, por exemplo, de ansiedade ou depressão, principalmente depois que se aposentam, porque se vem um pouquinho fora de contexto, e perceber esses quadros a tempo, né, de uma intervenção segura que consiga retroceder, é muito importante. Então, tudo que nós começamos aqui é com relação a essa avaliação. E depois a gente tem atividades durante toda a semana, englobando, né, todos esses setores que eu comentei com vocês, com os melhores profissionais da área. Dessa forma que a gente combinou de chegar nesse momento e terminar com a palavra profissionais, e agora vem a parte deles. Então, hoje nós somos em quantos aqui na AME? E a gente consegue deixar alguma exemplo de atividade, algumas delas, começando por esse local que a gente tem aqui, vocês não estão vendo, aqui no nosso fundo a gente está vendo a piscina e vocês estão vendo o prédio principal aqui. Então, as atividades são desenvolvidas de que formato e quais são, basicamente? Nós temos, então, um cronograma mensal, um cronograma semanal, desculpa, com toda a grade de atividades que vão acontecer de segunda a sexta-feira. Então, quando o idoso chega, ele toma o café da manhã e nós temos vários planos, tá? A gente explica isso depois. Café da manhã, ele vai fazer algumas atividades. Então, dentro do grupo de atividades físicas, ele faz oficina anti-queda. O idoso aprende aqui até a se levantar no caso de cair sozinho dentro de casa, né? Porque isso é uma coisa extremamente importante. E as pessoas não têm noção de como fazer, né? Acaba se desesperando ao invés de prestar atenção em como vai levantar antes de pedir socorro, por exemplo. Se é necessário, né? Se ele vai conseguir levantar e assim sucessivamente. A gente tem aula de yoga, de pilates, de musculação, que é importantíssimo. Nós temos uma academia montada aqui, só o pessoal da terceira idade. Então, imagine todo o trabalho voltado para esse público, né? Atingindo os objetivos que são necessários para cada um deles, independente do problema que ele possa estar apresentando num primeiro momento, né, de cardiopatia, de problema articular, de hipertensão, por aí vai. Todos eles nós conseguimos atender, né, porque apesar da gente falar de prevenção, a gente também consegue fazer um trabalho de reabilitação, sem sombra de dúvida, né, nós temos profissionais para isso. A gente ainda tem aula de circo, a gente tem hidroginástica no verão, que a nossa piscina é aberta, a gente tem aula de dança e muitas outras coisas. Na área cognitiva, além dos exercícios cognitivos, a gente tem jogos adaptados,
A gente tem algumas oficinas de origami, de fotografia, eles aprendem a usar o celular, a entrar na internet com mais segurança, etc. E na área emocional e de sociabilização, além de nós oferecermos uma festa mensal, né, com um tema específico, inclusive para que os idosos possam trazer as famílias, né, para participar desse momento, a gente ainda tem a arte-terapia, que é um tipo de terapia complementar, onde a gente consegue conversar e fazer com que esse idoso se expresse através da arte, né? E assim a gente consegue minimizar alguns problemas que possam surgir, né, nesses encontros, sem que a gente toque muito fundo algumas feridas, né, que talvez nessa fase da vida não seja tão interessante fazer, mas a gente consegue isso com a arte-terapia, a gente trabalha com música, trabalhamos com canto e coral. Nossa, e mais um monte de coisa que a gente oferece tanta coisa que eu até esqueço. Mas tudo com profissionais extremamente gabaritados, extremamente competentes, todos eles especialistas em trabalhar com o público idoso. Ficou muito claro que a quantidade de atividades é grande, por isso 5 dias. Então dá para se entender que eu posso vir aqui e ficar os 5 dias. Sim, essa seria a ideia principal. Né? Isso é um plano, um dos planos que se oferece. Então, nesse momento agora, quais são os outros planos? Okay. Então, a gente tem, para aquela pessoa que, por exemplo, não quer deixar o pai ou a mãe sozinha em casa porque precisa trabalhar e não quer ter essa preocupação de saber se almoçou, se está bem, se saiu de casa e conseguiu voltar, coisas assim, pode passar o dia aqui com a gente. Então, vai tomar café da manhã, como eu falei, vai almoçar. A nossa alimentação é super balanceada, super especial, é feita por uma equipe de nutricionistas, né? A gente tem ainda o chá, a gente chama de chá da tarde, porque é chá. E ele vai embora às 5 da tarde com toda a programação do dia e com essas 3 refeições. A pessoa pode passar só o período da manhã ou só o período da tarde, com almoço, sem almoço, é uma outra opção. Ele pode passar só alguns dias da semana. Eu não gostaria de ir todos os dias, mas eu gostaria de 2 ou 3 dias. Ok, pode ser meio período, pode ser o período todo. A gente ainda tem as atividades isoladas. Então, por exemplo, eu quero só fazer musculação aí com os especialistas de vocês, que na verdade é um trabalho de personal para idoso, né? Então, você paga pelas aulas só de musculação, porque eu acho que você não vai ficar só nisso, mas pode começar com isso, não tem problema nenhum. Ou eu quero só fazer a parte cognitiva, eu quero só fazer a parte de terapia, você pode montar o seu plano sem nenhum problema, isso também é possível. Além de alguns presentes, a gente tem um voucher presente para você presentear uma pessoa que não mora tão perto. Enfim, a gente tem vários planos diferentes, temos massagem, temos escalda-pé, porque toda essa parte, né, emocional engloba todo esse bem-estar, né, esse toque, esse carinho que a AME preza tanto e que está presente em todas as atividades, em especial nessas que são individualizadas. Provavelmente esse material vai ficar pronto para o primeiro dia de maio, talvez, né? Então a gente abre maio com essas atividades. E a gente quer convidar vocês a nos visitarem, a tomar esse chá, a visitar o local. Se você puder vir, você 60 a mais quiser vir diretamente, ou você quiser trazer um parente, um amigo, um colega de 60 a mais, você pode até fazer as atividades. Em breve a gente vai ter tudo isso com mais detalhes. Mas qual seria o melhor dia para encontrar você aqui, conversar ou iniciar as perguntas e respostas de visitas aqui? Temos e-mail, telefone, o que é o melhor acesso? Nós temos o e-mail, que é amedaycaresp@gmail.com, e nós temos o telefone da AME, que é 11 98287 4343. Quem atende os telefones ou responde o WhatsApp é a Kátia, né? Ela responde todas as dúvidas de vocês para marcar o dia que vocês vêm, sem problema. Eu estou aqui todos os dias da semana, todos os horários, então para falar comigo é muito fácil, né? Pode falar o dia que é melhor para você vir, ou só para conhecer, ou para conhecer e já fazer uma atividade, ou para tomar o café com a gente, como você preferir. E esse mês de maio tem até um quê especial. Então, se você trouxer a sua mãe, por exemplo, né, para fazer uma atividade com a gente, você concorre a uma massagem ayurvédica para você e para sua mãe. E nós vamos sortear, né? Nós vamos ver quem ganha aí na nossa festa do final do mês, que vai ser uma festa específica para as mães, que vai ser no último dia de maio, na última sexta-feira de maio.
E você ainda tem esse benefício, né? Se vier esse mês, você ainda concorre a essa massagem. Então a gente pode dizer que você pode vir aqui o dia que você quiser, de segunda a sexta. Dia Exatamente. 30 de maio, a última sexta-feira do mês, é um dia especial. Isso. Esse já é a festa. Já é a festa das mães. A partir das 14 horas. Isso. Tá. Concorre nesse dia. Nesse dia. Então, perfeito. Então você fique à vontade, mas a gente queria te encontrar amanhã. No dia Sem que você sombra de puder dúvida. estar aqui conosco. Eu acho que quanto mais rápido vocês vierem conhecer, mais rápido vocês vão se apaixonar, modéstia à parte. Mas eu acho que na fase, né, em que a gente está se preocupando em oferecer um serviço, eu acho que é importante lembrar que a gente tem que dar atenção para o agora. Né? A gente não tem mais tanto tempo assim para ficar pensando. É importante entrar como intervenção agora para a gente ter um tempo maior, né, de vida com qualidade. Né? Porque já foi provado que os idosos estão vivendo mais. A grande questão é de que forma eles estão vivendo mais. Né? Se é em cima de uma cama, se é precisando de cuidador 24 horas por dia, se existe a necessidade de pôr um ILPI, porque na verdade o que nós oferecemos aqui é exatamente evitar uma institucionalização no futuro, né? Trazer mais autonomia e mais independência para essa pessoa idosa, para que ela viva com mais alegria, mais disposição, mais qualidade de vida, menos dores, inclusive, e por aí vai. Você tem que vir conhecer para entender na prática o que eu estou falando. Vamos usar esses termos, né? O funil, o gatilho, né? Para trazer as pessoas aqui. Hoje é segunda. Se vier à tarde, tem o chá, oficina anti-queda e a yoga. Se for na segunda-feira. Hoje à tarde tem yoga, tem oficina anti-queda, aí nós temos o chá, depois nós temos uma oficina de fotografia e origami. E hoje, que é a primeira segunda-feira, né, do mês que está se iniciando, teoricamente, né? Então a gente tem cinema. Se vier na terça? Se vier na terça, a gente tem pilates, tem musculação, tem ritmos, tem atividade cognitiva e tem artesanato. Mas quarta também tem? Quarta também tem. Aí eu não vou lembrar tudo de Mas cor, fale né, uma que só para agradar, para você pode Na ver. quarta nós temos crochê, por exemplo. Crochê é uma atividade que é oferecida para quem já sabe ou não, mas com o intuito, né, que o idoso tenha um propósito. Então a gente vai aprender ou já produzir peças para que sejam doadas para algumas instituições de caridade. Então é um trabalho bastante interessante, muito legal. Ele acontece às quartas-feiras à tarde. Eu tô provocando para ver se ela fala que eu mais gosto de todas, que é aquela que elas aprendem a fazer novas comidas. É na né, quarta e também. elas fazem. Né? Sim, Como chama sim. essa? É Descobrindo Sabores. Não lembrava Então, a disso. empresa que trabalha conosco, que é a Quali for Food, traz uma nutricionista toda quarta-feira e ela faz, né, novas receitas com vocês. Nós tivemos pizza 2 semanas atrás, nós já fizemos bolo, cookie, tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, semana que vem, acho que a gente tem uma tarde japonesa. E nessa mesma relação do alimento, a gente tem também da tarefa instrumental, que é o que teve agora recentemente, que elas apresentaram as mandalas, uma das tarefas que foi feita na arte terapia. Foi. Elas fizeram mandalas de fios, já fizeram, elas estão produzindo na arte terapia um álbum, que é a linha da vida, tudo que elas fizeram na infância até os dias atuais. É uma coisa linda, linda, linda. Um trabalho muito legal. E muitas outras coisas. Que talvez não dê para a gente traduzir, que é o que a gente gosta muito, que é e aproveita o que cada uma desses participantes aqui tem de conhecimento. As que sabem mais de culinária também trazem suas receitas e a gente divide. Sem sombra As artistas também colocam. Então, isso aqui realmente, eu acho, prestando atenção, vou até depois falar com o Fernando, que está aqui nos ajudando, eu acho que a gente não usou a palavra tão famosa que é família. Eu não lembro de a gente ter usado. Mas é nesse sentido mesmo. Quem tem um pouco mais oferece um pouco mais e aí a gente aprende e divide. Por isso que a gente faz esse local ser tão especial, apesar da gente estar aqui também como profissional, mas também como sonhador de um espaço como esse. Eu acho que a gente tem que começar a encerrar, né? As luzes estão indo, as motocas nos deixaram. E aí a ideia, professor André, realmente é reforçar o convite, como eles chegam até nós e qual é o arroba mais rápido também de nos encontrar usando esse tempo moderno agora. Tá ok. Arroba Ami Daycare,
que é a nossa página do Instagram. Lá a gente tem muito material, muita coisa do nosso dia a dia e vídeos que a gente fala de alguns assuntos específicos da terceira idade. Acho que vale muito a pena vocês acompanharem. O nosso site, ele deve entrar até semana que vem, no máximo no ar. Tá lindíssimo. Acho que vocês vão ficar apaixonados, porque eu já me apaixonei. E a gente vai ter, inclusive, alguns artigos, né, publicados Sim, nesse perfeito. site para que as pessoas entendam, né, a importância que elas têm na sociedade. Acho que isso é o principal, e como elas conseguem ter essa longevidade mais ativa, com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais autonomia e mais independência. Então venha conhecer a Anne, que vai ser um prazer receber você aqui. Ainda não dá para encerrar porque faltou, o Fernando lembrou. E como que eu chego aqui do meu carro? O nome dessa rua Ah, claro. e o número? Rua Chandles, 217, Jardim Ana Maria. O CEP daqui é 0 57 57 100. Fica 2 quarteirões da Avenida Campo Limpo e a 8 minutos do Shopping Jardim Sul, ali na Giovanni Gronchi. Você vai ver um grande muro verde. Sim. E na frente dele algumas mandalas te convidando. Você pode parar o carro. Bateu ali na porta de madeira, a gente está aqui te esperando. Temos estacionamento aqui dentro. Perfeito. Olha, eu digo que a gente tem um oásis aqui entre muros. Vem conhecer que você vai se apaixonar como todos que estão aqui hoje. Aguardamos vocês. Tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.